Vamos lá, Lucinéia, conta pra gente então sobre a presença da Força Nacional ali nos assentamentos do sul da Bahia. Como é que tá? Como que vocês estão vendo essa presença da força, da tropa ali nos assentamentos? Então, boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês. Então, a presença da Força Nacional nos assentamentos no extremo sul nos pegou completamente de surpresa. Nos pegou de surpresa, primeiro, porque não existe um conflito real nessa região. Então, não houve uma solicitação do governo do Estado. Então, é um ato do Ministério da Justiça, mas que fere o Pacto Federativo, portanto, um processo completamente estranho para nós. Mais estranho ainda para nós da reforma agrária, porque nós temos uma máxima nesse processo da reforma agrária, que a reforma agrária se resolve com política pública, não se resolve com a Força Nacional. Então, toda vez que a polícia vai nesse processo de reforma agrária, então nos deixa numa situação muito tensa. Então, o que nós estamos vendo? De repente, chega 100 homens, mais de 100 homens, né, da Força Nacional, dizendo que é para uma intervenção nos assentamentos de Mucuri e Prado. Qual é a situação real? O INCRA solicitou uma reintegração de posse de uma escola que já foi desocupada desde o mês de fevereiro. Uma escola onde estava acontecendo o curso de formação de um grupo de jovens militantes do Movimento Sem Terra e ela tinha duração de 30 dias. Então, esses homens da Força Nacional, na argumentação deles, foi mobilizado para fazer essa reintegração de posse. Para além disso, o outro argumento que o INCRA usou é que precisava da Força Nacional para que pudesse escoltar os funcionários do INCRA nos assentamentos da reforma agrária. Da nossa parte do MST, nós afirmamos que nós nunca tivemos nenhum posicionamento contrário à entrada do INCRA dentro dos assentamentos, porque nós entendemos, como está na Constituição, que o INCRA é a autarquia responsável por cuidar da reforma agrária, que é, então, do INCRA a responsabilidade de cuidar da pauta da reforma agrária. Por isso, uma questão completamente fora do normal, que nós chamamos que é fora da caixinha, essa posição do INCRA de precisar, né, nós achamos que tem outras tarefas muito mais importantes, não que a reforma agrária não seja importante, pelo contrário, nós achamos que a reforma agrária é uma forma de gerar emprego e renda, mas achamos que o emprego da Força Nacional nesse processo não ajuda o país e não ajuda a reforma agrária. Por isso, para nós, fizemos muitas denúncias, estamos nesse processo para dizer que o que nós entendemos que é necessário na reforma agrária? Uma pauta que já faz algum tempo nós estamos debatendo com o INCRA, que é regularização fundiária, e isso só quem faz é o INCRA, e nós já estamos pautando há muito tempo. Nós entendemos que é preciso fazer regularização fundiária para que as famílias possam acessar as outras políticas, como o crédito, né, de produção, como o crédito de moradia. Então, recursos, políticas necessárias para o desenvolvimento dos sujeitos do campo e que só é possível a partir da regularização. Também fomos surpreendidos com o processo de reintegração de posse dessas famílias que não por sua culpa estão desregularizadas, mas por inoperância da própria autarquia que não vai no assentamento para fazer a regularização. Então, da nossa parte, a pauta é: nós queremos paz, nós queremos continuar produzindo, e nessa pandemia, de maneira muito especial, nós tomamos uma decisão de que todo sem terra ia fazer quarentena produtiva. Nós estamos dizendo que a quarentena sem terra ela é produtiva. Então, estamos todos e todas voltadas para o processo de produção, de implementação da agroecologia, para que a gente possa estar cada vez mais doando o que nós temos e não o que nos sobra. Nós temos esse entendimento que é fundamental a gente doar aquilo que a gente tem, porque esse é o papel da reforma agrária. Então, é um jeito de a gente demonstrar para a sociedade o que nós empregamos na nossa palavra de ordem, que é lutar, construir reforma agrária popular. E reforma agrária popular serve para os sujeitos urbanos e rurais. Rurais e urbanos na mesma
medida, porque nós estamos produzindo para colocar à disposição de todo o conjunto da nossa sociedade. Então, é um pouco isso sobre a situação que nós temos no extremo sul, mas também uma situação onde nós estamos buscando o máximo possível manter um clima de normalidade, de tranquilidade, para continuar fazendo isolamento social. Porque nós entendemos que, como a Organização Mundial da Saúde tem orientado, nós seguimos à risca essa orientação. Então, nós queremos continuar produzindo. Só para a gente entender, o assentamento Jaci Rocha tem uma escola estadual chamada Anderson França, que estudam 490 crianças. Essa escola está parada desde março. O processo de aula tem funcionado de outra maneira, para não ter aglomeração. E olha que nós vivemos em plena campanha, todos sem terra e todas sem terra na escola. Então, nós que temos muito orgulho de dizer que nem um sem terrinha está analfabeto, nós que temos o orgulho de dizer que, por exemplo, no assentamento Jaci Rocha, onde 24% da população era analfabeta, e hoje, através de um projeto do método cubano e feito pelo MST no extremo sul da Bahia, 800 pessoas, jovens e adultos, entre eles sua maioria idosa, foram alfabetizados através do Sim Eu Posso. E hoje o assentamento Jaci Rocha é um assentamento livre do analfabetismo. Então esse é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Então nós seguimos nessa normalidade de alfabetizar sem fazer aglomeração, fazendo isolamento social, mas muito alertas, né? Seguimos alerta porque é uma coisa desproporcional, nós entendemos que é um emprego de força desproporcional para o que está acontecendo naquela região, né? E achamos que deveria ser proporcional o orçamento, que vocês, como podem observar, o orçamento do INCRA para a reforma agrária é ínfimo. É um negócio que nos deixa completamente assustados e assustadas. Né? Nós que estamos, por exemplo, as famílias que estão acampadas, estão sem saber como nós vamos avançar no processo de democratização da terra. Então, a gente tem uma pauta muito concreta que não tem a ver com o que ninguém acredita, tem a ver com o que está na Constituição Federal, que a terra improdutiva deve ser desapropriada e destinada para a reforma agrária. Então, não tem essa história de que o MST não deixa ninguém entrar, pelo contrário, todos e todas que tenham gosto ou curiosidade ou que queira entender o que é um assentamento de reforma agrária, seja muito bem-vindo na nossa casa. A nossa estranheza com relação à força é porque nós entendemos que é desproporcional o tamanho e que não, os motivos que estão na portaria não são reais e não justificam essa presença. Perfeito. Ô, Cineia, mesmo diante desses ataques que o movimento vem sofrendo, a gente pode pegar exemplo da questão do Quilombo Campo Grande, em Minas, e nos assentamentos de Prado e Mucuri, aí no extremo da Bahia, vocês estão com iniciativas de ajudar o próximo, né? No caso, a gente tem aí a campanha nacional do movimento para partilha de alimentos. Eu gostaria que você falasse mais sobre essa iniciativa, né? Que já doaram aí, no caso, mais de 3.300 toneladas de alimentos aí por todo o país. Mesmo diante desses ataques, ainda vocês conseguem força para poder fazer essas iniciativas. Sim, nós continuamos exatamente porque nós entendemos que essa questão da gente doar aquilo que a gente tem é fundamental. E esse momento que nós estamos passando é um momento da gente se solidarizar com a perda que todas as famílias brasileiras têm passado, né, com pessoas que morrem, que a gente não pode se despedir. Como então a gente pode levar um pouco de alegria para essas pessoas? É levando um pouco de comida saudável para a mesa das pessoas, porque é o nosso objetivo, o objetivo da reforma agrária popular. Então, é verdade, nós já doamos muitos alimentos pelo país, estamos doando tudo aquilo que nós produzimos. Além de comida, nós estamos doando sabão, né, sabonetes, álcool gel. Então, são diversas as iniciativas que nós temos encontrado em todo o Brasil. Aqui no Brasil já são mais de 3.400 toneladas. Aqui na Bahia são mais de 500 toneladas de alimentos. E, por exemplo, a região extremo sul,
é a maior, o MST nessa região, o maior produtor de alimentos daquela área. Nós dizemos isso porque nós temos naquela região mais de 2.000 famílias assentadas e mais de 6.000 famílias acampadas. Então, podemos dizer que nesses últimos períodos nós tivemos uma conquista, numa disputa com as papeleiras daqui da região, de 30.000 hectares de terra conquistada. Todas essas áreas estão num processo de desenvolvimento da produção e da produção agroecológica. Então, a região Extremo Sul já doou mais de 210 toneladas de comida naqueles municípios. Então, assim, é uma presença marcante que tem o MST nessa região. Nós sabemos que nós significamos nessa região um pouco mais de alegria, um pouco mais de diversidade alimentícia, um pouco mais de organização e diversidade cultural, porque as nossas escolas estão presentes, as nossas atividades, a mística do movimento existe nessa região. Então, nós sabemos que todos os ataques que nós temos sofrido é um enfrentamento verdadeiramente de projetos. E o nosso projeto é o que nós chamamos de projeto de liberdade, vida e produção. Não é o projeto da injustiça, da morte nem da especulação. Então, o nosso projeto representa, sim, a gente poder oferecer para o conjunto da nossa sociedade um pouco do nosso amor, e o nosso amor tem sido muito esse de produzir alimentos, de combater a violência, de defender a natureza e a biodiversidade. Nós estamos também aqui no Brasil inteiro com uma campanha para plantarmos 100 milhões de árvores. Aqui no estado da Bahia, nós já plantamos até esse mês 115 mil mudas de árvores e temos mais de 180 mil mudas nos viveiros que serão plantadas até o final deste ano. Então, com um desafio muito grande de plantarmos 1 milhão de árvores este ano e assim sucessivamente até nós aqui no estado atingirmos a nossa meta, que é de 10 milhões. Mas é sem dúvida nenhuma esse ano de muito desafio, porque tinha que organizar viveiros, tinha que organizar as parcerias, mas estamos avançando. E apesar dos ataques, nós seguimos no processo de avançar no plantio de árvores, de avançar na produção de alimentos saudáveis, né? De avançar na construção da agroecologia. A agroecologia, que por uma luta estabelecida na região Extremo Sul, nós já conseguimos colocá-la como componente do currículo de 3 municípios, né? Que é o município de Mucuri, o município de Alcobaça e de Cabralha, já tem a disciplina de agroecologia no currículo escolar, né, dos municípios. Então, é uma forma de apresentar qual que é o nosso projeto de desenvolvimento. E o nosso projeto de desenvolvimento é com educação, com comida farta na mesa de todos e de todas, com saúde, né? Então, é um pouco disso que nós estamos construindo naquela região. Por isso, nós temos muita certeza que os ataques são frutos muito mais dos nossos acertos e da nossa escolha de projeto popular. Perfeito, isso aí. Eu queria finalizar uma última pergunta, vou pedir até para você ser mais rapidinho, a gente vai até agora às 7 horas com você. Queria que você falasse um pouco sobre o arroz está na pauta da semana, e o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Há um comprometimento, inclusive, do MST em manter os preços do arroz diante desses grandes produtores que estão aumentando o preço nesse momento? Pois é, então o MST é sim o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Essa é uma informação que nos deixa muito feliz, porque há muito tempo nós decidimos fazer essa produção. E o MST sempre fez a luta por preço justo dos alimentos. E preço justo significa isso. Nós temos um comprometimento de manter o preço justo do arroz, porque nós entendemos que não dá para especular com comida, com alimentos. Né? Nós estamos vendo aí um aumento de 20% no preço do arroz e que no interior isso pode se chegar a um aumento ainda maior. Então, nós não queremos entrar nessa parte de quem vai lucrar com o sofrimento, com a morte, com o passar fome de nenhuma família. Então, o nosso compromisso é de continuar mantendo o preço justo,
do nosso arroz, né? Assim como de todos os produtos da reforma agrária, de todos os produtos do nosso suco, do nosso leite, porque são produtos essenciais na cesta básica, na mesa de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, e por isso, sim, é mais uma demonstração do porquê que nós lutamos pela reforma agrária, para que nos momentos de crise a gente consiga que todos e todas possam ter comida na sua mesa, para que a gente possa, sim, fazer o enfrentamento tanto à crise sanitária quanto qualquer outra crise que possivelmente apareça. É isso. Lucinéia Durães, da Direção Nacional do Movimento Sem Terra, o MST. Lucinéia, muito agradecida pela sua participação aqui. É sempre muito bom conversar com o MST. Um beijo grande para você e até uma próxima.